Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e de Sociologia. Hoje vamos trabalhar mais um tópico aqui dentro de Sociologia. Vamos continuar, é o segundo vídeo sobre movimentos sociais. No outro vídeo a gente viu características, formas de ação, né? Nesse daqui nós vamos fazer um paralelo, né? Entre o movimento e a democracia. Qual é a função do movimento social dentro da democracia? O que são, na verdade, esse tópico ele deveria estar, aqui, mas não faz. Movimento social e democracia, qual é a legitimidade dos movimentos, por que há pessoas que questionam os movimentos sociais e por que questionam a forma de ação deles, né? O que são minorias, o que é inclusão e exclusão social e uma leve exposição sobre os movimentos sociais aqui no Brasil. Movimentos sociais e democracia. Então vamos ler aqui um pouquinho. A democracia é a forma de organizar o Estado. O que é democracia? Democracia é uma maneira de fazer o Estado acontecer. Lembrando que é o Estado. O Estado é toda a parte material e legal de um país. É o país, propriamente dito, né? Sem contar com a nação, sem contar as pessoas. O Estado é o país, né? O Estado brasileiro, no qual é dado a todos os cidadãos uma parte do poder. O que é a democracia? É uma maneira de organizar o Estado na qual eles arranjaram uma forma de, mesmo que de maneira bem discreta, todos participarem. Todo cidadão participa do processo de organização do Estado. O que são os movimentos sociais, os movimentos populares? São a força que o cidadão tem além do direito do voto. Como assim? Qual é a participação do povo no Estado? No nosso Estado democrático de direito, a maneira como nós organizamos a maioria dos países do lado ocidental do planeta, né? Talvez a maioria dos países do planeta, como é que o povo participa das decisões do Estado? Nós temos direito a voto, então nós votamos, pelo menos aqui no Brasil, nós escolhemos o chefe do executivo, não o executivo todo, porque o executivo é composto pelo presidente e os ministros. Nós escolhemos o presidente e o presidente escolhe os ministros. Nós escolhemos o legislativo, porque nós escolhemos os deputados e os senadores. Nós não escolhemos o judiciário, porque o judiciário é concurso público, é o juiz, né? Assim, a cúpula do judiciário é o STF e o STJ, né? Mas é composto pelo judiciário, todos os juízes. Então, nós escolhemos o chefe do executivo e todos os componentes do legislativo. Então é isso. Como é que o povo participa do Estado? O povo vota e escolhe alguns representantes, né? Mas digamos que o cara prometeu umas coisas lá, a gente votou nele e ele faz parte do Estado agora. E agora ele tem um mandato de 4 anos. Digamos que ele decidiu não cumprir as promessas que fizeram com que a gente vote nele. A gente tem alguma coisa a fazer? Teoricamente, a única coisa que a gente pode fazer é esperar. Mas para a gente lembrar esse cara que ele só vai ficar lá 4 anos e de que não é uma boa ideia ele não cumprir as promessas dele ou ele não trabalhar de forma satisfatória, nós podemos lembrá-lo de que nós fiscalizamos o trabalho dele e que na próxima eleição ele não vai ser votado. Como é que a gente faz isso? Mobilizando uma grande quantidade de pessoas para mostrar para esse cara que ele não vai ficar lá para sempre, que pode ser que nós não votemos nele na próxima eleição. Então, além do voto, a única forma que o cidadão tem de influenciar nas decisões do Estado é mobilizando uma grande quantidade de pessoas para pressionar essa pessoa a trabalhar pela gente. Então, nós só temos o voto e os movimentos sociais para estimular os políticos a tomar decisões que privilegiem mais nós do que eles.
Além do voto, a única maneira que a população tem de pressionar o Estado para que ele cumpra seu dever de manter os direitos da população é através de mobilizações coletivas. Minorias e movimentos sociais. O que são minorias? Minoria é um termo que normalmente é utilizado para os grupos que são marginalizados dentro da sociedade. Podem ser grupos marginalizados economicamente, socialmente, cultural, fisicamente, características físicas, né? Religioso, deficiência, gênero, orientação sexual, entre outros. O termo não deve ser associado a grupos, não pode ser associado a grupos em menor número. Apesar do nome ser minoria, não são grupos de pessoas pequenas. São grupos que são discriminados ou que não têm acesso a direitos. Por exemplo, os homossexuais, eles são uma parte muito reduzida da sociedade. Eles são uma minoria. Por quê? Porque eles são um pedaço menor da sociedade? Não, porque eles não têm acesso aos seus direitos. As mulheres, tem mais homem ou mulher na sociedade? Tem mais mulher. Mas quando nós vamos ver os donos de empresas, os executivos das altas empresas, os gerentes, os chefes, tem mais homem ou mais mulher? Tem mais homem. Ou seja, de alguma maneira nós constatamos que apesar das mulheres estarem em maior número, existe uma discriminação porque nós constatamos que elas não ocupam certos locais na sociedade. Pessoas que são descendentes de negras ou negras são a maior ou a menor parte da sociedade? São maior. Pessoas que são negros ou descendentes de negros, que a gente vê que tem alguma tonalidade de pele, que não são claramente brancos, eles são a maior ou a menor parte da sociedade? Eles são a maior. Mas quando nós vamos ver os altos cargos, os donos da empresa, os executivos, os políticos, as pessoas que são eleitas para comandar a sociedade, os mais ricos, nós encontramos mais brancos ou pessoas de variadas etnias negras. Nós vemos os brancos, ou seja, os negros e as diferentes etnias descendentes dos negros, eles não chegam a certas camadas da sociedade, apesar de eles serem maioria. Ou seja, eles são considerados uma minoria, porque apesar de estarem em maior número, eles não têm o mesmo acesso a direito que outras etnias. Então, minorias sociais são grupos de pessoas que, por alguma característica, não alcançam todos os estratos sociais, não alcançam todos os privilégios e todas as camadas da sociedade. Então, são considerados minorias. Legitimidade dos movimentos sociais. Até onde os grupos organizados podem manifestar e cobrar os seus direitos e privilégios. Dentro desse debate, podemos discutir também se essas manifestações, como greves, paralisações, são legais, até onde a violência é permitida e tem ação, até onde protestos pacíficos têm validade. Então, esse ano, teve o movimento Black Lives Matter, que é As Vidas Negras Importam. E aí, as pessoas fizeram quebradeira, tocaram fogo em delegacias, e as pessoas questionaram assim, poxa, mas existem tantas maneiras de se manifestar, por que essas pessoas fizeram baderna, fizeram quebradeira? Aí algumas pessoas disseram, cara, movimentos sociais existiram sempre, e mesmo assim existe um tratamento diferenciado de acordo com a tonalidade da pele da pessoa. Então assim, será que o movimento social é só reunir várias pessoas, ocupar um lugar e depois ir para casa? Será que isso tem peso? Será que quando nós quebramos algo, quando um grupo se manifesta pacificamente, ele é reconhecido? Tem valor aquele movimento? E quando ele faz quebradeira e faz atos de violência? Essa forma de manifestação ajuda ou não? A pacífica ajuda ou não? Poucas pessoas no movimento ajudam ou não? Então, assim, como é que o movimento tem legitimidade? Até que ponto a violência ajuda ou prejudica? Até que ponto o pacífico ajuda ou prejudica? Então, essa é a discussão. Como um movimento social pode se tornar legítimo e pode ter
ação efetiva, até que como é que o movimento pode trazer ações reais para a causa que ele defende, né? Inclusão e exclusão social. O que é um grupo incluído ou excluído socialmente? Incluído ou excluído socialmente é porque está dentro da sociedade? Não. Por exemplo, um mendigo. O mendigo ele está dentro da sociedade, como todos nós. Só que o mendigo vota. Será que podemos considerar válido a opinião de um mendigo, porque ele não tem educação, ele não tem acesso a uma alimentação, ele não tem acesso a várias coisas. Então, estar incluído ou excluído socialmente é ter acesso aos direitos e ter direito a tudo que a sociedade pode ou não oferecer a uma pessoa. É ter a capacidade de produzir, contribuir e ter o retorno que a sociedade dá, né? Então, assim, os movimentos sociais, a função dos movimentos sociais é identificar os excluídos e incluir os excluídos. Vamos falar aqui rapidamente de alguns movimentos sociais no Brasil. São os movimentos do sem terra. São as pessoas que por algum motivo são trabalhadores agrários, mas não têm acesso à terra. Movimentos dos trabalhadores sem teto. Da mesma maneira, são pessoas que vivem na cidade, mas por causa do inchaço da cidade, essas pessoas foram colocadas para muito longe dos centros urbanos. E aí elas não têm acesso às casas delas, né? O movimento LGBT, que tem outros nomes, eu sei, mas como esses nomes mudam constantemente, LGBTQI+, o nome é o de menos. O que importa é que é um movimento que luta pelas pessoas que não se encaixam dentro de padrões de sexualidade ou de gênero que normalmente são estabelecidos na sociedade. O movimento feminista luta pelo direito das mulheres de ter o mesmo acesso a direito que os homens. O movimento negro luta pelo direito de quem é negro e de quem tem outras variações étnicas além do negro. O movimento indígena, movimento estudantil, o indígena e estudantil lutam pela causa dos indígenas, pelo movimento estudantil. Ambientalista luta para que seja mantida toda a reserva e a possibilidade de algumas pessoas viverem de maneira rentável de áreas com preservação ambiental. O movimento operário luta pela causa dos trabalhadores. As diretas já foi um movimento que aconteceu e lutou pelo voto direto, que é algo que não acontecia numa ditadura. Os caras pintadas foi um movimento estudantil brasileiro que aconteceu na época do impeachment do primeiro presidente do Brasil. Protestos de julho de 2013 também também foi conhecido como Jornadas de Julho. Foi um grande movimento que iniciou-se em 2013 contra a corrupção, contra o governo. Não foi direcionado a nenhum governo, mas a insatisfação popular foi tão grande que culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O movimento Passe Livre foi um dos movimentos que compôs as Jornadas de Julho e iniciou-se por causa da insatisfação de trabalhadores de São Paulo com o aumento da passagem do ônibus. Movimentos virtuais é uma coisa bem atual, não foi muito estudada ainda. Mas o que é um movimento social? O movimento social é a manifestação coletiva das pessoas. Antes da internet, isso só poderia acontecer nas ruas. Agora, com a internet, as pessoas podem coletivamente, dentro das suas casas, conseguir movimentar virtualmente e manifestar as suas insatisfações. Existem também os grupos extremistas e nacionalistas. Eles não lutam por minorias, mas eles lutam a partir de causas de intolerância, ou contra imigrantes que estão ocupando o seu lugar, ou a partir de pautas
eugenistas, ou seja, defesa de um tipo de etnia em detrimento das outras. São as causas extremistas ou nacionalistas. Tranquilo, pessoal? Terminamos aí de abordar todos os aspectos gerais dos movimentos sociais. Vejo vocês na próxima.